Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. Hoje vou falar um pouquinho sobre onde está o Wally, quer dizer, onde está o Benjen Stark. Assim, eu não me surpreenderia se a maioria de vocês já tivesse sido totalmente de quem é esse cara, porque eu vou confessar que às vezes eu também esqueço, né? Mas, enfim, vamos fazer uma recapitulada rapidamente de uma breve biografia do homem para poder entrar nas teorias de onde ele se meteu. Ele é irmão mais novo do falecido Brandon, do Eddard e da Lyanna, e nasceu em Winterfell mais ou menos em 267 depois da conquista, o que dava a ele aproximadamente 30 anos, talvez um pouco mais, na época do seu desaparecimento. Ele parece ter sido muito unido aos demais irmãos, principalmente a Lyanna, e junto com eles ele foi ao afamado torneio de Harrenhal. E lá ele, com os demais irmãos, conheceu um de seus vassalos, o Rolland Reed, que tinha acabado de ser atacado por alguns cavaleiros. Ele inclusive ofereceu ao cara uma armadura e uma espada para que ele pudesse enfrentar os atacantes dele, mas o Reed preferiu não. Enfim, no meio das festividades, o Benjen ele zoou um pouco a irmã, porque ele viu a Lyanna chorando enquanto ouvia uma música que o Rhaegar, o príncipe, estava tocando. Aí ele ficou zoando ela um pouquinho, tal, aí ela derrubou um vinho na cabeça dele, enfim, rivalidade comum entre irmãos. Aí, pouco depois, cerca de um ano depois, o Rhaegar supostamente sequestrou a Lyanna e o Eddard foi pra guerra. O Brandon foi executado pelo Rei Louco e o Eddard assumiu seu papel e foi pra guerra. Até porque o pai dele também tinha sido morto, né? Enfim, alguém tinha que ficar em Winterfell para cuidar das questões. E essa pessoa foi o Benjen, que ficou lá administrando tudo até o Benjen voltar com a esposa, a Catelyn, e duas crianças. O filho dele com a esposa, o Robb, e um outro bastardo que ele supostamente teria gerado durante a guerra, o Jon. E assim que o irmão mais velho dele voltou, o Benjen anunciou sua intenção de se juntar à Patrulha da Noite. Na verdade, até dito que durante o próprio torneio de Harrenhal ele tinha ouvido com alguma atenção um irmão negro falar de se juntar à Patrulha da Noite, tal, como é uma honra, tal. Mas a decisão dele de partir assim que o irmão voltou não deixa ser um pouco súbita, né? Mas, enfim, não seria totalmente inesperado essa decisão, considerando-se que o Benjen é um irmão mais novo. Ele dificilmente ia herdar qualquer coisa. E ele também podia não ter gostado muito de administrar, né, ter uma posição de liderança. Porque assim, mesmo que ele não tivesse herdado o Winterfell diretamente, provavelmente o Eddard, quando voltasse, ia casar ele com algum de seus vassalos, né? Provavelmente até a Lady Dustin, que tinha acabado de ficar viúva. E isso era realmente uma coisa que acontecia na época medieval. O primogênito cedia ao assento principal do pai e distribuía os irmãos restantes por terras de seus vassalos, para casar com algumas herdeiras. Ou então, esses irmãos mais novos iam para a igreja, servir a igreja. Na verdade, outros irmãos mais novos falam sobre a questão em Game of Thrones. Por exemplo, o Royce. Tem um garoto da família Royce que morre no prólogo do primeiro livro, que ele é, se não me engano, o terceiro ou quarto filho de uma família do sul, e teve que se juntar à Patrulha da Noite porque não havia o que ele fazer na família. E o Loras também fala isso, né, quando ele é perguntado por que ele se juntou à Guarda Real. Aí ele fala, por que não? Assim, eu sou um terceiro filho, eu não preciso
ter terras, não preciso ter título, não preciso casar, não preciso nem procriar. Né? Os meus irmãos mais velhos podem fazer isso por mim, não sou necessário. O que faz sentido. Então, nesse sentido, a gente pode entender melhor a decisão do Benjen. Até porque, tradicionalmente, os Stark pertenciam à Patrulha da Noite. Né? E muitos, inclusive, foram eleitos como comandantes. Mas tem outra coisa. Talvez o Benjen tenha tido alguma participação na fuga ou sequestro da Lyanna, dependendo de que versão você acredita. Talvez ele foi conivente no caso de uma fuga, ou ele apenas teve medo de denunciar o príncipe se foi um sequestro. Enfim, então, nesse sentido, quando ele se juntou à Patrulha à Noite, ele estava, na verdade, se punindo um pouco, né? Porque o lugar não estava mais nos seus dias de glória, né? Quando servir o lugar é a instituição, no caso, né? É realmente um dever de todo bom filho nortenho mais novo. E também, mas tem uma coisa que faz a gente não acreditar tanto nessa questão da punição, autopunição do Benjen, que teve alguma coisa a ver com o sequestro da Lyanna, com a fuga dela. Porque uma vez perguntaram para o George Martin se tem uma razão especial pela qual o Benjen se juntou, né? Foi para a Patrulha da Noite. Aí ele respondeu, ele falou com uma boa questão. Que sim, tinha, e que um dia haveria uma resposta para isso, mas não seria naquele dia. Então tem treta aí nessa questão do Benjen, né? Eu, pessoalmente, não acredito que ele se juntaria à Patrulha da Noite por motivos pessoais de culpa em relação a Lyanna. Eu acho que tem alguma razão subconsciente, quer dizer, pra gente, pra ele é bem relevante, né? Mas enfim, alguma razão que pode ser enxergada nos livros que realmente revela um motivo que o Benjen se juntou à Patrulha da Noite. Por exemplo, no capítulo 58 do primeiro livro, enquanto o Ned está preso lá nas masmorras, pouco antes da conversação dele com Varys, ele lembra do torneio de Harrenhal e fala que no momento que o Rhaegar deu as rosas azuis para Lyanna, todos os sorrisos morreram, inclusive os do Benjen, né, o irmão predileto da Lyanna. Agora, foi durante o torneio, provavelmente, que o Rhaegar e a Lyanna se conheceram, muito provavelmente se apaixonaram, e é muito difícil o Benjen não ter sabido disso. Por quê? Você lembra que eu falei lá no início que quando eles conheceram o Ron Reed, o Benjen ofereceu uma armadura e uma espada para ele se vingar dos cavaleiros que tinham sacaneado ele? Então, ele não aceitou. Mas provavelmente a irmã dele aceitou. Provavelmente ela é aquele cavaleiro secreto que espancou os responsáveis no fim do torneio, deixou o Aerys furioso porque não quis revelar a identidade, o que causou ele mandar o Rhaegar perseguir aquele cavaleiro. Provavelmente o Rhaegar voltou de mãos vazias porque ele tinha descoberto que o cara em questão não é um cara, é uma mulher, é a Lyanna, né? Então, assim, se de fato a garota Stark estava apaixonada pelo Rhaegar, como parece extremamente provável, e o Benjen sabia disso porque é o irmão mais próximo dela, ele provavelmente teve, real de fato, uma conivência quando o Rhaegar foi, um ano depois, sequestrá-la. Mas não foi por medo do príncipe, foi na verdade porque ele sabia que a irmã amava o Rhaegar. Então, na verdade, essa culpa do Benjen não é tanto por omissão, mas sim porque as ações dele causaram uma guerra, a morte do pai, a morte do irmão,
destruição generalizada e massacre e mortes horríveis, e o falecimento da irmã no parto. Porque eu acho que o Benjen sabe também quem o Jon é. Assim, qual o outro motivo dele sumir para Patrulha da Noite assim que o Ned voltou com as duas crianças, o Robb e o Jon? Assim, talvez tenha sido, sim, para não se envolver mais com a situação, ou então para fazer certos preparativos na Patrulha da Noite, né? Mas preparativos seriam esses. Bem, o fato é que 13 anos depois, o Benjen escreve uma carta pro Eddard avisando que a Patrulha da Noite está ficando mais fraca, né, passados anos, e tem uma ameaça ao norte do Mance Rayder. Quando o rei Robert visita o Winterfell, o Benjen tá lá, provavelmente para pedir algum auxílio, né? E é quando o Jon ele pede para entrar na Patrulha da Noite. Eu já falou isso em vídeos passados. Aí a primeira coisa que o Benjen fala é: não, você tem que viver sua vida um pouco, né? Mas o Jon, não, eu quero entrar na Patrulha da Noite, tá? Aí o Benjen tem alternativa e leva o moleque. Mas na Patrulha da Noite ele não tem muito tempo para lidar com o Jon, porque ele está cuidando dos seus afazeres, talvez até mesmo aqueles afazeres secretos, né? Que é o motivo que ele juntou a Patrulha da Noite. Até que ele some e ninguém sabe onde ele está. Inclusive, essa sumiça é tão misteriosa, assim, ninguém acredita que o Benjen estava tendo uma carreira brilhante na Patrulha da Noite, né? Ele foi promovido rapidamente. Ele tenha só desertado pro lado dos selvagens. Realmente ninguém acredita nisso. E é um dos motivos que o comandante, o Mormont, ele faz aquela patrulha gigante no terceiro livro, né? Que ele acaba morto. Um dos motivos é para procurar o Benjen. Agora, por que o Benjen sumiu? E por acaso estaria ligado à missão dele? Eu acredito que sim. Eu acho que o Benjen não desertaria, né? Nenhum personagem acha isso, de fato. Mas ele poderia ter se afastado um pouco da muralha para cumprir outra missão no norte relacionado aos seus votos, né? Que é proteger o reino dos homens. Mas enfim, como ele teria feito isso? Existem algumas teorias. A primeira dela é que ele assumiu a identidade do Mãos Frias, né? O Cold Hands, que é aquele cara que encontra o Sam e o Bran em determinado momento. Mas isso não condiz, porque primeiro, George Martin falou que não é ele. Porque os pergaminhos, por assim dizer, a versão original dos livros está disponível em uma biblioteca nos Estados Unidos. E uma vez um cara foi lá ler o quarto livro, o terceiro livro, me desculpa, e leu lá uma anotação da editora do George Martin perguntando quem era o Monsfria, se é por acaso o Benjen. E tinha um não bem grande escrito em vermelho para responder a questão. Então, não rola o Monsfria ser o Benjen. E apesar de que faria sentido, né? O Mãos Frias está lutando contra, por exemplo, os desertores da Patrulha da Noite. Então ele está, de certa forma, moralizando o lugar, né? Mas é provável que o Mãos Frias seja, na verdade, o Rei da Noite, né? Que eu já falei anteriormente. O Rei da Noite é um antigo comandante da patrulha que se uniu, usou, em certo momento, né? Foi contaminado por ele, tomou uma esposa, outra, vendeu a alma, para assim dizer, foi derrubado, não se sabe o que aconteceu com ele, né? E ele pode agora ter voltado para se arrepender, né? Para fazer coisas que permitam seu perdão
cósmico, para assim dizer. Outra teoria interessante sobre onde o Benjen está é que ele é o Daario, aquele cara que vive com a Daenerys, que é a amante dela. Essa teoria surgiu principalmente porque os atores que interpretam os dois personagens na série são notavelmente parecidos. E principalmente o ator que interpreta o Daario, ele foi alterado de uma temporada para outra. O que é interessante, talvez os autores, os roteiristas, estejam planejando uma virada aquele personagem, né? Já que o próprio George Martin já disse que o Daario é mais do que aparenta ser. Ele não é só um mercenário. Será que ele poderia ser o Benjen? Bem, eu duvido muito. E por que eu duvido muito? Porque, assim, por que o Benjen teria ido lá pro outro lado do mar para cumprir uma missão que a gente não sabe o jeito qual é, pra Daenerys? Assim, se o Benjen seria algum Targaryen, seria o sobrinho dele, né, o Jon, supondo que ele tenha sido legitimado pelo casamento dos pais, se forem a Lyanna e o Rhaegar. Mas a teoria base que fala que o Benjen é o Daario diz uma coisa que o Benjen se aliou ao Varys e ao Illyrio para contribuir para os interesses do Jon, né? E atravessou o mar para trabalhar com a Daenerys ou espioná-la ou algo assim, e no meio do caminho se tornou sua amante para que ela confiasse mais nele. Enfim, é totalmente enlouquecida essa teoria e não faz nenhum sentido. Então, Benjen não é nem um Mãos Frias, que o autor já desmentiu isso, nem o Daario, porque vamos combinar que a pessoa que fez a teoria fumou uma antes de escrever, né? Enfim, quais outras ideias que apontam para o destino do irmão mais novo, Stark? A primeira ideia é que ele simplesmente morreu. Assim, até porque ele não sobreviveria tanto tempo sozinho lá junto dos selvagens, né? Até porque o inverno está chegando. Está se agravando com o passar do tempo nos livros. Na verdade, a Osha, aquela selvagem que a gente conhece no segundo livro, ela chega a falar que ela já matou um corvo. Poderia esse corvo ser o Benjen? Não sabemos. Talvez o Benjen tenha sido morto até pelos outros, com alguma forma de sacrifício, ou quem sabe ele tenha sido morto e transformado em um deles, né? Até para cumprir algum papel, porque ao norte, tanto em Winterfell quanto na muralha, pelo visto o sangue Stark tem algum significado espiritual. Talvez os outros estejam usando o Benjen para infligir algum tipo de dano à muralha, quem sabe até derrubá-la. O que me leva à minha teoria particular. Eu acho que o Benjen se juntou à muralha exatamente para procurar um tipo de estratégia para derrotar os outros nessa guerra do inverno que seguiria em breve. Assim, para mim, o Benjen estava tão inteirado dessas questões, né, da canção de Gelo e Fogo, quanto outros personagens estavam, como Rhaegar. E não seria estranho, uma vez que os Stark, eles parece que, né, já foram muito mais envolvidos com essas questões de magia e tal. Eles têm sangue warg, como a gente pode ver no Bran e no Jon e na Arya, um pouco no Robb também, no face do Robb. Então, pra mim, ele tá procurando uma arma, na verdade, para poder, talvez, quem sabe, auxiliar o sobrinho dele, que, pelo visto, como a gente tá percebendo pelo rumo que há tanta série de livros quanto a série de TV tomando, para auxiliar o sobrinho dele nessa guerra que vai ocorrer em breve em Mistérios, né, contra os outros. Além disso, eu acho que uma coisa que fortalece a minha ideia é que o Benjen dificilmente poderia de fato estar morto. Primeiro porque é um desperdício de história, porque assim, o Benjen claramente sabe muita coisa.
Dá pra sentir que ele na verdade, ele conversa com o Tyrion sobre a ameaça dos outros, né? Então, por que você vai matar um personagem que seja tão útil nessa guerra que está prestes a estourar, né? Os outros estão prestes a invadir Westeros. Não faz sentido. E, além disso, o Benjen ele é um personagem meio único, no sentido que ele morreu, sumiu, né? Ninguém ouviu falar mais dele, no iníciozinho do primeiro livro. E depois disso, em cada um dos 4 livros seguintes, ele foi mencionado por alguém. Sempre, assim. Eu não acho que o autor colocaria tanto esforço para não esquecer um personagem se ele não fosse voltar de alguma forma mais imponente depois. Né? E além disso, certa vez o Theon, ele tem um sonho em Winterfell, no final do quinto livro, se não me engano, que ele vê várias pessoas mortas se bancanteando. Ele vê o Eddard, o Brandon, se não me engano até vê o Rickard de Lyanna e não vê o Benjen. Isso obviamente indica que o Benjen na verdade está muito vivinho e trabalhando para auxiliar o reino dos humanos na guerra que está prestes a chegar catastroficamente perante o continente, né? Provavelmente perante o mundo. Então é isso, é um resuminho das minhas ideias. Eu não tenho muita opinião formada sobre esse assunto e até pra vocês verem, eu nem utilizei o livro, nem nenhuma citação. Foi só pra falar um pouco sobre um personagem que apareceu rapidinho, mesmo que parte de um golpe, né? Nesse último episódio da série. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. E se desejarem mais vídeos como esse, podem se inscrever no meu canal aqui embaixo. Vai ser muito legal. Tchau, tchau, gente.